Bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 11 com o seguinte tema: o homem do pecado. Texto áureo: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Verdade prática: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Leitura bíblica em classe, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versos de 1 ao 15. Desde os tempos remotos de Nimrod, o idealizador da Torre de Babel, até os tempos modernos de Mao Tse-tung, Stalin e Hitler, temos visto o aparecimento de ditadores perversos que, tomados pelo desejo maligno do poder, têm se deixado inspirar pelo espírito do anticristo. O apóstolo João alertou: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João capítulo 2, verso 18. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 1 João 4, verso 3. Sabemos que o anticristo será uma espécie de Messias de Satanás, que se oporá à pessoa e à obra de Cristo, e que será plenamente aceito pela maioria esmagadora dos povos, conforme profetizou o próprio Senhor Jesus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João capítulo 5, verso 43. Vamos, portanto, ao ensino da lição. Ponto de número 1. O homem do pecado. A origem do homem do pecado. Desde os primórdios da civilização humana, Satanás tem feito o jogo sujo da blasfêmia contra Deus e seu governo universal. O homem do pecado será a cartada final do maligno no intuito de tentar solapar a glória que pertence unicamente a Deus. Podemos afirmar que o anticristo será o último e o mais poderoso e o mais bem equipado instrumento de Satanás, que até então terá se levantado sobre a terra, conforme descreve Paulo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10. Títulos do homem do pecado. Vários são os títulos empregados na Bíblia para descrever este personagem do mal. São eles: o pequeno chifre, Daniel capítulo 7, verso 8, versos de 20 a 22. O príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9, verso 26. O rei feroz, Daniel 11, versos 36 a 45. O homem do pecado, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. O filho da perdição, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. O iníquo, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. A besta que sobe do mar, Apocalipse capítulo 13, verso 1 e 2. E o anticristo, 1 João 2,18. Este título, que encontramos apenas nas epístolas de João, é o mais conhecido e revela em especial o seu caráter, o qual é expresso pelo fato dele negar o Pai e o Filho. A natureza do homem do pecado. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Assim como o próprio diabo, que sempre mentiu, o homem do pecado também fará da mesma forma. Ele usará da mentira para seduzir a humanidade. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10. A velha e única arma de Satanás se chama engano. Com ela, ele tem feito todos os danos que conhecemos, desde o jardim do Éden. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Apocalipse 12, verso 9. Essa arma letal vai funcionar eficazmente nos últimos dias, visto que os homens estarão se tornando cada vez mais céticos com respeito à palavra de Deus. Este estado de incredulidade e rejeição da verdade que vemos atualmente dominando a nossa geração é tudo que Satanás precisa para entronizar o seu falso Messias e dar início ao seu governo mundial. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12. Ponto de número 2. A missão do homem do pecado. Primeiro, opor-se a Deus. Existe uma trindade satânica bem presente no livro do Apocalipse. Primeiro, o próprio Satanás, cujo nome significa adversário e opõe-se diretamente contra Deus Pai. Segundo, o anticristo, que opõe-se frontalmente contra o Deus Filho. E o falso profeta, que opõe-se ao Espírito Santo. Os três juntos agem contra tudo que se chama pelo nome do Senhor, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segunda aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Segundo, ele se oporá a Israel. Desde o início da sua história, a nação de Israel tem sido severamente perseguida por reis cruéis, por ditadores implacáveis e por nações invejosas. O cuidado de Deus para com Israel é notório em toda a Bíblia. Não obstante os grandes fracassos do povo da antiga aliança, Deus continua os amando de forma singular. Está escrito: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece. Em sua face lhe pagará. Deuteronômio capítulo 7, versos de 6 a 10. Por causa da aliança do Senhor com os filhos de Jacó, Deus intervirá enérgica e severamente contra todos os povos que se levantarem contra Israel nos últimos dias, conforme profetizou Zacarias. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Zacarias capítulo 12, versos de 2 a 4. O anticristo opor-se-á a Jesus Cristo. O título anticristo já diz tudo sobre esta oposição. O intento de Satanás sempre foi o de desviar o olhar da humanidade da cruz de Cristo. Depois de escurecer-lhes a visão, Satanás procura com
com que todos os homens se sintam autossuficientes em relação aos seus problemas, tanto sociais, econômicos, mas principalmente espirituais. O anticristo será a opção maligna para aqueles que nunca se submeteram a Cristo. O anticristo será a revelação infernal de um pretenso salvador de pessoas ímpias que não querem se arrepender dos seus pecados. Já há muito que circula nos meios religiosos a ideia de uma salvação sem Cristo. Nesse tempo, todos os moradores da terra adorarão a besta que sobe do mar. Na grande tribulação, os homens iníquos constituirão o homem do pecado como seu representante maior, como protótipo de uma civilização humanista, cujo projeto de vida é a busca do prazer irresponsável e imoral. Essa geração será iludida pelo pai da mentira e jamais prosperará. Todos serão destruídos pelo manifestar da glória do Senhor. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 7 a 10. E por fim, o anticristo opor-se-á à igreja. Atualmente, Satanás usa o sistema mundo para se opor à igreja. Esta oposição, porém, tem limites, visto que Jesus deu autoridade à sua igreja para resistir e para expulsar Satanás. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, verso 19. Embora o espírito do anticristo já esteja no mundo, esta é a razão porque ele ainda não se levantou para governar o mundo. João escreveu: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, verso 4. Paulo explicou que existe algo no meio, impedindo que o anticristo se levante, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado, segundo aos Tessalonicenses 2,7. Cremos que é o Espírito Santo habitando na igreja, quem resiste o iníquo. Este, porém, será tirado do meio por ocasião do arrebatamento da igreja. Aí já não haverá mais restrição para o homem do pecado. Neste ponto, talvez alguém me pergunte: quem são os santos que serão perseguidos na grande tribulação, conforme lemos, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Apocalipse 13, versos 6 e 7. Eu respondo: os santos da grande tribulação não é a igreja noiva. Neste tempo estaremos habitando no céu, e a besta estará blasfemando de nós. Os santos da grande tribulação serão os convertidos após o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que estes serão milhares. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versos de 4 a 6. Portanto, os santos da grande tribulação serão ressuscitados no final da grande tribulação e reinarão com Cristo por 1000 anos. Quanto aos outros mortos, a Bíblia está falando dos ímpios, que só ressuscitarão no final do milênio para receber a sentença de condenação diante do juízo final, o juízo do grande trono branco.
Ponto de número 3. A destruição do homem do pecado. A ascensão do seu império. Os dias que se seguirão ao arrebatamento serão turvos no sentido espiritual. Deus permitirá que Satanás articule e transite livremente nos meios políticos e econômicos. Através da besta e do falso profeta, Satanás começará a dominar o mundo dos negócios e da religião. Usando os modernos meios de comunicação, rapidamente ele alcançará o mundo inteiro. Seus projetos de governo serão aceitos por todos, e toda a terra maravilhará após a besta. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. O auge do seu império. Embora usemos a expressão auge de seu império, na verdade, o sucesso do anticristo só será aparente. Ele nunca dominará o mundo por completo. Os juízos divinos serão derramados de forma impiedosa sobre o planeta Terra, causando estragos nas cidades, nos campos, nas rodovias, nas ferrovias, nos aeroportos, nas redes elétricas, nas torres e nos satélites de comunicação, nas usinas hidroelétricas, nas usinas nucleares, enfim, em todos os setores da sociedade. Então o anticristo, que se autoproclamou um exímio governante, terá que correr de um lado para o outro sem cessar para acudir os estragos em cadeia. Ele jamais terá um minuto de sossego. Deus vai perturbá-lo o tempo todo, até o fim. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. A ruína do seu império. Na metade da grande tribulação, os juízos avassaladores de Deus se tornarão ainda piores. Terá chegado o tempo da ira do Cordeiro de Deus. No auge do seu governo, ele experimentará a ruína total, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. A expressão, quando disserem a paz e segurança, parece indicar que a velha estratégia de usar propaganda política para se manter no poder, tão usada em nossos dias, também será usada nos dias do anticristo. Todavia sabemos pela palavra de Deus que não haverá um dia sequer no governo do anticristo em que haverá paz. Paz e segurança de fato não existirá. Apenas na propaganda ela será propalada. Depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, ele terá que enfrentar o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19, versos 19 e 20. O fim ignominioso daquele que proclamava ser o Salvador do mundo será rápido e inexorável. No final do milênio, o próprio diabo também será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estarão os outros membros da trindade satânica. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Louvado seja Deus. Vamos agora para a conclusão da lição.
Conforme temos estudado hoje, o homem do pecado será o pior representante de Satanás. Nos seus dias, a humanidade será incentivada a blasfemar de Deus. Este processo de rebelião, que começou no Jardim do Éden, passando por Nimrod, Nabucodonosor, Herodes e Hitler, terá chegado ao seu ponto alto através do anticristo. Em meio às calamidades da grande tribulação, a trajetória enganosa de Satanás será interrompida pela intervenção sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estabeleceu os limites para o enganador e já decretou a sua derrota. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Amém. Chegou o momento da oração. Quero que você pare um minuto, curve a cabeça, feche os olhos e vamos juntos falar com nosso Deus. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, pelo plano glorioso do Senhor para a tua igreja, para os teus salvos, para os teus filhos, tua noiva amada que o Senhor resgatou com teu sangue. Obrigado, Senhor, porque não estamos esperando o anticristo, mas estamos esperando a tua manifestação para arrebatar-nos e nos levar para si. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor nos livra da ira futura, o Senhor nos guarda da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Obrigado, Senhor, que nos dá o livramento e a bênção. Senhor, nós te louvamos, agradecidos, oramos por todos os nossos irmãos e irmãs, pelos que ouviram esta palavra, pelos professores que vão estar dando aulas nas suas classes e pelas igrejas. Abençoe, Pai, faz prosperar o teu nome, o teu reino e a tua glória sobre a terra. Isto te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos disseram amém e amém.